pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre superaquecimento. Vou falar um pouquinho, né, de como que a gente efetua o balanceamento, né, e mostrar também que não tem dificuldade nenhuma em estar balanceando o sistema. Eu ia falar sobre subresfriamento hoje também, mas vai acabar ficando um vídeo muito longo, então eu vou falar só sobre superaquecimento, né? Onde o superaquecimento, pessoal, muito baixo, ele pode ocasionar quebra mecânica do nosso compressor devido a retorno de líquido. Okay? Alguns sistemas a gente tem instalado na linha de sucção os acumuladores de sucção, né, que evitam essa quebra mecânica do compressor com retorno de líquido. Ele vai armazenando o líquido ali no fundo e vai mandando somente vapor para o nosso compressor, mas não é todo sistema que tem um acumulador de sucção instalado. Okay? Além do superaquecimento estar muito baixo, a gente também tem que verificar, né, algumas partes do nosso sistema, porque não é só o superaquecimento muito baixo que vai ocasionar o retorno de líquido para o nosso compressor. Né? A sujeira, né, no nosso evaporador, na serpentina do nosso evaporador, o nosso filtro secador também, o nosso filtro de retorno de ar também está obstruído, ele vai ocasionar esse retorno de líquido e também uma baixa vazão de ar no nosso evaporador. Então a gente tem que verificar filtro de retorno de ar, a serpentina para verificar se ela não está suja e também a vazão de ar. Ver se eu não tenho nenhum problema no meu motor, né, baixa capacitância no capacitor ou até mesmo folga na correia. Isso aí pode ocasionar também retorno de líquido do compressor. Não é somente um balanceamento incorreto que vai ocasionar esse retorno de líquido. Ok? Superaquecimento muito alto, pessoal, ele vai ocasionar altas pressões de descarga, onde ele vai acabar carbonizando também o nosso óleo, o óleo que faz a lubrificação do nosso compressor. Então, se a gente carbonizar esse óleo, a gente vai ter uma deficiência na lubrificação e a gente também vai acabar tendo uma quebra mecânica aí do nosso compressor. Superaquecimento muito alto, ele também vai ocasionar uma temperatura muito elevada aqui na entrada do meu compressor. Os compressores, eles são resfriados com o próprio fluido refrigerante. Então, se eu tiver uma alta temperatura chegando aqui no meu compressor, eu vou ter altas temperaturas também e vou acabar danificando o meu compressor, também vou ocasionar também uma queima elétrica. Então, eu não posso trabalhar com superaquecimento muito elevado. Por isso que o fabricante ele determina, né, o superaquecimento mínimo e o superaquecimento máximo. Então, vamos dizer que o meu fabricante determinou que eu tenho que trabalhar numa faixa de 8 a 20 graus no meu superaquecimento. Beleza, pessoal? Então o fabricante determinou que eu tenho que trabalhar nessa faixa aqui, entre 8 e 20. Então eu tenho que balancear o meu sistema para ele ficar nessa faixa de superaquecimento, para eu não ter problemas lá no meu compressor. Ok? Como que a gente faz para estar efetuando o balanceamento do superaquecimento? A gente precisa saber somente de duas coisas. Primeiro, a gente tem que saber qual é a temperatura. Qual é a temperatura da nossa linha de sucção? Temperatura da linha de sucção e a temperatura de evaporação. Ok? O superaquecimento é a diferença entre a temperatura da linha de sucção e a temperatura de evaporação. Né? A temperatura de evaporação, pessoal, ela vai ser determinada através da pressão do meu sistema. Né? Muitos perguntam qual é a pressão ideal de trabalho de determinado sistema. Nós não trabalhamos com pressão. A pressão ela só vai ser para determinar qual é a temperatura de evaporação do meu fluido refrigerante. Então vamos dizer que eu estou trabalhando aqui com R22. Trabalhando com R22, ok? Vou verificar qual é a minha pressão. Vou vir aqui na minha sucção e vou verificar a minha pressão. Eu tenho uma pressão de 60 psi, ok? E eu tenho que saber em qual temperatura o meu fluido refrigerante vai evaporar. Eu vou lá na minha régua de fluido refrigerante, né, no meu caso aqui é o R22, ou eu vou na minha régua ou eu vou no aplicativo da Danfoss, tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem o aplicativo. O aplicativo ele facilita muito o nosso trabalho. Então eu vou lá no meu aplicativo da Danfoss, vou colocar minha pressão, 60 psi, fluido refrigerante R22, e vou verificar qual é a minha temperatura de evaporação. A minha temperatura de evaporação do fluido refrigerante R22 a 60 psi é igual a 1 grau, ok? Então eu já sei aqui qual é a minha temperatura
de evaporação. Através da minha pressão, eu sei qual é a minha temperatura de evaporação. Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura de evaporação é igual a 1. E agora eu tenho que saber qual é a temperatura da linha de sucção. Vou vir aqui na minha linha de sucção, 10 centímetros antes do meu compressor. Vou instalar aqui um sensor. E vou verificar qual é a minha temperatura da minha linha de sucção. Quando a gente colocar o bulbo aqui na nossa linha de sucção, pessoal, a gente tem que isolar termicamente esse bulbo para que eu não tenha contato com a área externa, para eu ter uma precisão maior na hora de verificar qual é a temperatura de sucção. Então, vim aqui, instalei o bulbo, isolei ele termicamente e verifiquei que a minha temperatura é de 10 graus. Ok? Então, minha temperatura da linha de sucção é de 10 graus e a minha temperatura de evaporação é de 1 grau. Então, eu tenho aqui, ó, a temperatura da linha de sucção é igual a 10 graus. Então, para a gente achar o nosso superaquecimento, a gente tem que fazer, tem que verificar a diferença entre a temperatura da linha de sucção e a temperatura de evaporação, onde eu tenho 10 graus da minha linha de sucção menos 1 grau da minha temperatura de evaporação, que é igual a 9 graus. Então, o meu superaquecimento aqui é de 9 graus, tá, pessoal? E o meu fabricante me determinou que o meu superaquecimento ele tem que ser de 8 a 20, ok? Então eu estou na faixa determinada pelo meu fabricante. Meu superaquecimento é de 9 graus. Se o meu superaquecimento estivesse abaixo dos 8 graus, o que eu teria que fazer no meu sistema, pessoal? Ele está me indicando que o meu superaquecimento está muito baixo. Então, ou eu tenho excesso de fluido refrigerante, aí eu vou ter que remover esse excesso de fluido do meu sistema, ou eu vou ter que fechar um pouco mais a minha válvula de expansão. Eu removendo o fluido, eu vou elevar o meu superaquecimento. Eu fechando a minha válvula de expansão também vou elevar o meu superaquecimento. Então, se o meu superaquecimento estiver muito baixo, ou eu tenho que remover fluido devido ao excesso de fluido, ou eu tenho que fechar um pouco mais a minha válvula de expansão devido à minha válvula de expansão estar muito aberta. Ok? Se o meu superaquecimento estiver muito alto, pessoal, se estivesse acima de 20 graus, né, isso ia nos indicar que nós temos uma falta de fluido refrigerante no sistema ou que a minha válvula de expansão está muito fechada. Então, ou eu ia ter que adicionar fluido refrigerante no sistema, ou eu ia ter que balancear minha válvula, abrindo um pouco mais a minha válvula. Eu fechando a válvula, eu restringo a passagem de líquido. Eu abrindo a minha válvula, eu dou uma permissão maior na passagem de líquido aqui na minha válvula de expansão. Beleza? Então é dessa forma que a gente efetua o ajuste aí do nosso superaquecimento. Vou tentar fazer aqui um gráfico aqui mostrar para vocês. Vamos ver se minha caneta vai ajudar, parece que ela está acabando. Minha caneta acabou. Então eu vou traçar a linha aqui. Aqui eu vou ter a minha linha de líquido. Linha de líquido. Aqui vai ser a parte do meu evaporador. Aqui vai ser uma mistura saturada. Tá? Aqui é o evaporador. E aqui após o meu evaporador, onde eu vou ter minha linha somente de vapor. Beleza? Então, a nossa pressão de sucção é 60 PSI. Verificando lá na nossa tabela, eu tenho uma temperatura de evaporação de 1 grau. Então, meu fluido refrigerante vai se evaporar a 1 grau. Ok? Então, eu tenho aqui 1 grau. Então, pessoal, linha de líquido, né? Líquido subresfriado. Aqui, após a minha válvula de expansão, eu vou ter o fluido refrigerante a baixa temperatura e a baixa pressão. Só que agora com uma proporção de líquido e vapor, só que com uma quantidade bem maior de líquido, né? Ele vai passar no meu evaporador, ele vai começar a absorver calor do ar, que vai estar passando na serpentina do nosso evaporador, e ele vai começar a se evaporar. Tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma proporção maior de líquido, tem uma proporção maior de líquido aqui, e uma pequena proporção de vapor. Meu fluido vai começar a evaporar e no final do meu evaporador eu vou ter
uma proporção maior de vapor, né, e uma quantidade mínima de líquido, ok? Então aqui, ó, após a minha válvula de expansão, no início do meu evaporador, eu tenho líquido saturado, ok? Líquido saturado. Por isso que eu escrevi aqui mistura saturada, tá? Nosso evaporador. Então, linha de líquido subresfriado, ok? Após a expansão, líquido saturado, temperatura de evaporação do meu fluido refrigerante, 1 grau. Ok? Meu fluido vai evaporar a 1 grau em todo o decorrer do meu fluido refrigerante na minha serpentina. Porque aqui no meu evaporador eu vou ter troca de calor latente, tá, pessoal? Eu não tenho variação de temperatura quando o meu fluido refrigerante está mudando de estado. Então no início aqui eu tenho líquido saturado e no final, onde eu vou ter uma proporção maior de vapor e uma quantidade mínima de líquido, eu vou ter vapor saturado. A tinta da caneta está acabando, tá, pessoal? Mas eu acho que vocês ainda conseguem visualizar. Então, o início do meu evaporador, quantidade maior de líquido com uma pequena proporção de vapor, líquido saturado. Meu fluido refrigerante começou a passar na minha serpentina, começou a mudar de estado, ele vai mudar de líquido para vapor. No final do meu evaporador eu vou ter vapor saturado, tá bom, pessoal? E tudo que eu ganhar de calor após o meu evaporador é o meu superaquecimento, ok? Então eu vou vir aqui, ó, vou traçar uma linha. E a temperatura que nós achamos, né, lá próximo do nosso compressor foi de 10 graus. Então quanto que eu ganhei de calor da saída do meu evaporador até lá o nosso compressor? 9 graus. Ok? Essa aqui é a nossa diferença. Esse aqui é o nosso superaquecimento, 9 graus. Então, eu determinei que meu fluido refrigerante ele vai evaporar a 1 grau. Ok? Entrada do nosso evaporador após a nossa expansão, líquido supersaturado, uma proporção maior de líquido e uma proporção mínima de vapor. O meu fluido começa a passar na nossa serpentina, começa a absorver calor do ar e começa a se evaporar no final do evaporador. Eu vou ter vapor saturado e tudo que eu ganhar de calor do meu evaporador até o meu compressor é o nosso superaquecimento, ok? Então, evaporou a 1 grau e eu tive um superaquecimento de 9 graus, porque aqui no meu compressor medi 10 graus, tá, pessoal? A temperatura da minha linha de sucção era de 10 graus, então eu superaqueci a 9 graus. Então, é dessa forma que funciona, né, o superaquecimento do nosso sistema. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou estar passando para vocês um pouco sobre o subresfriamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui referente ao superaquecimento, deixa aí nos comentários, né, para a gente estar tirando a dúvida de todos. E caso eu tenha falado também alguma besteira, pode deixar aí nos comentários aí corrigindo, né, para que não chegue informação errada para ninguém. Beleza, pessoal? Então essa aí foi mais uma dica, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que a gente possa continuar a compartilhar aí mais conhecimento com vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!